Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 17 de março. Eu venho trazer aqui uma palavra de Deus para a tua vida, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Eu quero ler aqui 2 versículos. O versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: Eles, porém, não quiseram escutar-me, e deram os ombros rebeldes, e endureceram seus ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram dos seus corações duro como diamante, para que não ouvisse a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito dos profetas, mediante os profetas. Procedeste de onde vem a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como eles clamou, e eles não ouviram. Aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram. Assim também eles clamaram, e eu não ouvirei, diz o Senhor. Quero fazer uma breve reflexão sobre a situação da igreja brasileira. Muitas pessoas questionam, fica meio confuso quando muitos dizem: por que Deus não ouviu a oração da igreja no quesito política? Por que Deus não ouviu a oração da igreja? De nenhum pastor. Eu tenho a resposta para isso. É porque eles não tomaram direção de Deus sobre as suas atitudes. Fizeram o que eles achavam que era certo. Por isso aconteceu o que aconteceu. Por isso que eles passaram vergonha, passaram como os falsos profetas. Os grandes pastores do Brasil passaram como falso profeta. Homens que todo mundo achava que tinha intimidade com Deus, passaram vergonha porque eles não têm compromisso com Deus. O compromisso deles é com o sistema, é com o dinheiro, é com a grana. Eles não consultaram Deus, não consultaram a palavra de Deus aqui para tomar decisão. Isso é Deus que está falando. E aí clamaram. Clamaram com os lábios, com o coração endurecido, viraram as costas para Deus, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Nenhuma oração Deus ouviu e respondeu. Porque Deus, ele conhece o coração do homem. Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe o que passa dentro da sua mente. Deus sabe o que foi tramado pelas madrugadas. Deus sabe ali o colui de palavras de maldição que foi lançada através da igreja na vida das pessoas. Isso é muito ruim, porque isso traz consequência para dentro da vida das pessoas, dentro do templo. E aí, muita gente se pergunta, mas por que não aconteceu nada? Por que tudo aconteceu ao contrário? É porque Deus conhece o coração do homem. Quem conhece o homem é Deus. Quem conhece a sua vida é Deus.
A Bíblia diz que antes que a palavra chega na tua boca, Deus já sabe no teu coração. O seu cabelo está contado diante de Deus. Não passa nada aos olhos de Deus. E aí trouxe esse problema para dentro da igreja, que gerou, queira ou você não queira, uma frieza espiritual, uma morte espiritual na vida das pessoas. Homens que não têm mais moral espiritual para pregar a palavra de Deus, porque Deus não vai honrar a sua palavra. Homens bajuladores, homens enganadores, mentirosos, usou simplesmente a palavra de Deus para enganar as pessoas e ainda induziu mais pessoas ainda para enveredar pelo caminho errado. Deus falou que o caminho é esse e eles foram por outro caminho. Um caminho que é um caminho de morte, porque a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Eu conheço muita gente, irmão, que estão machucados, que estão doentes espiritualmente. Não acredita mais nesses homens intitulados pastores, que na verdade são lobos, gulosos, famintos. Tudo em nome do dinheiro, tudo em nome da fama e do poder. Isso aí traz consequência, não só para a igreja, como para o povo brasileiro. Porque aí não gera, eles não levam o povo a arrependimento, não quer se arrepender, se humilhar aos pés do Senhor, e a igreja passa por essa situação. Daí uma igreja morna, uma igreja que não tem mais unção de Deus, o Espírito de Deus saiu na igreja, saiu fora, o Espírito de Deus se retirou de dentro da igreja, porque não há lugar para ele, há lugar no público para tudo que é tipo de coisa, para político, para candidato, para tudo, menos para Deus. Porque com Deus é diferente, com Deus, a Bíblia diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles trocaram o santo pelo profano. E aí está essa consequência, um monte de gente perdido, um monte de gente aí sem direção, morrendo na fé, doente na fé, passando por problema psicológico, tomando remédio para dormir, enveredar, por causa de homens lobos gulosos. Agora, o único remédio que tem é o seguinte, essa igreja arrepender, como está lá em Crônicas. Se o meu povo que chama pelo meu nome me orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir e ele vai mudar a história da terra. Mas enquanto esses homens estiverem abrindo a boca, a mesma boca que se diz que louva a Deus, para amaldiçoar o próximo, para jogar palavra de maldição nas pessoas, para amaldiçoar o país, Deus vai permitir acontecer coisa no nosso Brasil. Culpado não é o ímpio, culpado não é o macumbeiro, culpado é a igreja do Senhor. E tem um preço para pagar. Preço alto, viu? O preço é alto. Eu quero deixar essa palavra para você que conhece pastor, que congrega com a igreja, fala para o teu pastor, em nome de Jesus, chamar a igreja ao arrependimento, ir para o arrependimento e pedir perdão a Deus. O seu lado é Jesus. A igreja não depende de candidato B nem de A. A igreja depende do Senhor Jesus. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Você deve confiar no Senhor. A sua confiança no Senhor. A igreja colocou a confiança nela no homem carnal. No homem carnal, que não tinha nada para oferecer. E deixar a confiança de Deus por último. E aí o que aconteceu? Você pode até ficar irritado comigo, é melhor de falar, mas é bíblico. Virar as costas para Deus e não ouvir o Deus. E Deus também não ouviu nenhuma oração. Nenhuma oração Deus ouviu. Porque Deus conhece o coração do homem. E Deus sabe que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. A gente vê tantos pastores aí sendo envergonhados, passando vergonha,
porque falaram mentira, enganaram o povo, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus dê direção para a tua vida, você, irmão, você, pastor, que chama a tua igreja e vai para o jejum, e vai para a oração, e vai pedir perdão a Deus, porque senão a fatura chega, e a fatura alguém tem que pagar, amém? A igreja precisa voltar ao primeiro amor com o Senhor, amém?